paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que renova, que fortalece. É a palavra que tem orientação para mim, para você, que tem bênçãos do céu para nós, que tem tudo de bom. É a palavra que vai te dar vitória. É a palavra que anima quando você está triste e te alegra. É a palavra que nos ajuda quando sempre temos, todo ser humano tem algo frustrante na sua alma. Tem algo que a gente não conseguiu e que isso frustra, que isso machuca. Mas o Senhor sabe o porquê. Os pensamentos dele são mais altos que o meu e o seu. E ele só tem o melhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Vamos buscar o nosso Deus na palavra? Aqui em Lucas 15, do 11 ao 32, a história do filho pródigo. Uma história linda, uma história que todos já conhecem, mas sempre Deus tem algo novo para falar comigo e com você. Amém? O título é Deus te ama. Mas, Beth, uma coisa tão simples que eu queria e não consegui. Deus te ama. Mas, Beth, foi por nada, uma bobagem, ele ou ela não me perdoou. Deus te ama. Ah, Beth, mas eu fico tão triste porque eu luto, ainda não consegui comprar minha casa. Deus te ama. Qualquer situação não cobre, não supera o amor do Senhor nas nossas vidas. Quantos livramentos Ele nos dá que a gente nem vê? E ai de nós se Ele não desse. Os livramentos ocultos. Não é verdade? Amém? Vamos ouvir a voz do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 15, do 11 ao 32. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele partiu com ele a fazenda. Olha que palavra triste. Como ficou o coração desse pai, né? Como é que pode o pai vivo, com certeza que ele é um que dá tudo aos seus filhos, mas ele pediu a herança dele com o pai vivo. Quantas vezes a gente já fez bobagem na vida? Mas mesmo a gente fazendo as bobagens, o Senhor permite. Às vezes são coisas sem fundamento. Às vezes cai na bagunça, faz tanta bobagem. Às vezes desvalorizamos a família. Mas o Senhor permite para ter um aprendizado. Mas Ele nos ama. E foi o que esse pai fez, porque o amava. E sabia que se não partisse, ele poderia ir embora do mesmo jeito e sairia com mágoa. E muitas vezes o Senhor permite. Às vezes a gente se arrepende porque fez, mas era necessário fazer para tirar um aprendizado. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele partiu. E a dor desse pai? Ele já tinha isso no pensamento quando ele pediu a herança. Mas ele gastou desnecessariamente, sem pensar no dia de amanhã. Muitas vezes machucamos alguém sem pensar nas consequências. Temos planos que não vai levar a lugar nenhum, só vai trazer tristeza, sem pensar nas consequências. Eu sempre digo hoje, com o amadurecimento que eu tenho de 52 anos, que o pior não é fazer, o pior é as consequências. Esse rapaz fez, mas pagou muito caro. Então, se você está numa situação triste, que você acha que não tem saída, tem saída. A saída é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Esse caminho tem bênção para você. Esse caminho tem uma nova direção para você. Esse caminho que é Jesus te tira do abismo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. É aquilo que eu falei. O pior não é o fazer, é as consequências. Ele tinha um dinheiro, uma herança grande,
Mas ele perdeu tudo e depois começou uma grande fome. Por isso que é necessário trabalhar e sempre guardar algo. É necessário saber ser econômico. Não pode gastar tudo, porque você não sabe o dia de amanhã. Tem jovem que recebe dinheiro, decide fazer uma poupança, gasta tudo com roupa. Vai se arrepender amanhã. Vamos pedir a Deus sabedoria, porque Ele nos ama. E chegou-se a uma cidade daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Naquela época, apacentar porcos era uma coisa terrível, era uma pobreza, uma maldição. Mas ele chegou no fundo do poço. E quando eu e você não age, não pensa, não tem prudência, chegamos ao fundo do poço. Mas o bom é que tem um grande, um poderoso, que nos tira do fundo do poço, porque o ama, porque nos ama. Deus deu seu único Filho Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor incondicional, é um amor que a gente tenta entender e não consegue. Então, se você está em alguma situação difícil, corra para Jesus Cristo, porque Ele te ama, Ele tem solução. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Até as bolotas dos porcos ele desejava comer. Vamos vigiar com as atitudes que pensamos. Se tem alguém que vai assistir esse vídeo, que está pensando em algo que aos seus olhos só vai ter lucro, cuidado. Porque o pior não é o pensar, é as consequências. E se esse lucro for para machucar, para tirar de alguém, vai ter consequências para a sua vida. Não faça isso. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? O bom é que aquele reconheceu que o pai dele tinha coisas boas, ele ali perecendo de fome. Mesmo assim, é você que saiu da presença de Deus. Você perece no pecado, você perece de fome, do abraço, das bênçãos do Senhor. Volta para Ele, porque Ele te ama. Independente do que você fez, Ele joga tudo de novo no lago do esquecimento e faz uma nova história na sua vida. Faz você um cidadão do céu, faz você uma cidadã do céu, ainda honra, ainda abençoa, faz uma pessoa de honra aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O lindo é que ele disse: eu vou me levantar, eu vou a meu pai e vou pedir perdão, e vou dizer que pequei contra ele e contra o céu. O Senhor quer é que a gente tenha consciência quando erra. O Senhor quer que a gente entenda que errou feio. Porque Davi, quando Natan disse que o homem era ele entendeu o pecado dele, ele rasgou suas vestes, ele foi para os pés do Senhor. Entenda que você errou, não fique apontando ninguém, não. Cada um de nós vai pagar pelos nossos erros e se levante para Cristo. Se levante porque Ele te ama, Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Olha que coisa linda, que reconhecimento tremendo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse: agora ele pode fazer de mim como teus empregados. Porque ele sabia que mesmo sendo empregado do pai lá na fazenda, ele não ia comer as bolotas de porco. O pior não é fazer, o pior é as consequências. Às vezes fazer, não, vai dar certo, vai ser assim, assim. Não vai. Nada que se faz para prejudicar sua alma ou as pessoas dá certo. Nada. Tenha consciência que o Senhor lhe ama e volte para os pés dele. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. De longe, ele já viu o pai dele. Veja que o pai dele não recuou, o pai dele não rejeitou, o pai dele o beijou e abraçou. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida.
quer te beijar, quer te abraçar, quer te dar uma nova oportunidade. Às vezes as pessoas são duras umas com as outras, nós, humanos, não perdoamos. Às vezes diz que perdoa e fica apontando, fica lembrando, perdoe. Porque o grande, o poderoso, esse tinha tudo para não perdoar. Porque ele levou nossas maldições. Ele é que foi para a cruz do Calvário em morte de cruz, em morte de maldição, mas por amor a mim e a você. Então não faz sentido a gente guardar mágoa de alguém. Não faz sentido apontar alguém por conta disso, disso ou disso, porque minha vida é assim, poderia ser diferente. A sua vida está nas mãos do Senhor e Ele faz coisas novas. Perdoe, porque o amor dele foi incondicional por mim e por você. Aleluia. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, ó pai, disse ao seu filho, veja que ele disse, não sou digno de ter chamado teu filho. Sabe o que é isso? Reconhecer o erro. Sabe o que é isso? É retroceder. Sabe o que é isso? É entender que fez bobagem. E é isso que o Senhor ainda nos ama muito mais. Faça isso. Reconheça suas falhas. Peça perdão a quem tem que perdoar. E deixe o Senhor fazer uma nova história na tua vida, porque Ele te ama. Mas o pai disse a seu servo, traz depressa uma melhor roupa, veste-o, e põe um anel na mão e sandália nos pés. Naquela época, quem andava descalço era escravo. Então ele veio como escravo. Um filho de um grande latifundiário veio como escravo, porque estava na escravidão do pecado, porque gastou tudo. Fez tantos planos, fez tanto cálculo e deu no cálculo. Deus é que nos tira da escravidão. Jesus, com seu poder, com a sua graça, com sua misericórdia, Ele quer te dar sandálias novas, tirar você da escravidão do pecado. Ele quer te dar anel de honra, porque anel de honra geralmente é quem se forma, tem seu anel de formatura, é anel de honra. A palavra de Deus diz que tem vaso de honra e de desonra. Esse homem estava em desonra, queria comer até a comida dos porcos e ninguém lhe dava. Mas agora o Senhor estava escrevendo uma nova história, o seu Pai na vida dele. E seu Pai representa Jesus Cristo, que ama a mim e a você. Quer te dar esse anel, quer te dar sandália, para você sair da escravidão do pecado, da mágoa, do ódio, da prostituição, dos vícios, da mentira, de tudo que não agrada o Senhor. Aleluia. Trazei-me o bezerro cevado, matai e comamos e alegramos. Ainda fez uma festa para receber o seu filho. O Senhor, lá no céu, os anjos fazem festa. Os anjos louvam quando a gente se arrepende. Quando a gente se entrega de corpo e alma para Jesus Cristo. Quando a gente entende que errou e que precisa de um novo recomeço. Grande é a festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando estamos no pecado, quando estamos fora da direção do Senhor, a gente está morto espiritualmente. Mas quando o Senhor chama, quando o Senhor abraça, quando o Senhor dá uma nova história, um novo recomeço, fica vivo para a glória do Senhor. Aleluia! E o seu filho mais velho estava no campo, quando chegou perto da casa, ouvindo a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? O irmão, outro irmão dele, não sabia o que estava acontecendo. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. E só pelo barulho, só pelo jeito do irmão, julga. Não julgue, não aponte. Ou alguém falou mal de alguém, você já está com a raiva dessa pessoa, sem conhecer a história. Cuidado, porque isso é perigoso. A Bíblia diz, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois olhar o cisco do olho do irmão. E às vezes a gente está com traves de pecado, está com tanta coisa na nossa vida, mas está apontando alguém, porque alguém falou que aquela pessoa fez algo. Não compre briga de ninguém e não julgue ninguém, porque quem conhece a verdade é o Senhor. Tire a trave da censura, tire a trave da calúnia, tire a trave da fofoca, tire a trave de julgar os outros, porque às vezes você está com uma grande trava
E aquela pessoa só está com cisco aos olhos do Senhor. O Senhor é o juiz. Ele é que conhece cada história. Ele é que sabe o certo e o errado, não a gente. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Sempre tem aqueles fofoqueiros, né? Para dizer as coisas. A gente vê que esse funcionário aqui, ele disse com uma certa ironia, veio teu irmão. Não, o seu irmão chegou. Está sendo festejado a volta dele, graças a Deus. Vamos ali festejar. Ele não disse assim. Ele disse com desdém, veio teu irmão e teu pai, né, fez uma festa. Vamos ter cuidado, porque a gente tem que apaziguar. A gente tem que ser amiga das pessoas. A gente tem que aconselhar, não dividir. O Senhor está... Deus disse que na Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, o que vai ter no céu é o amor. Divisão não vai ter no céu. Não esqueça disso. Mas ele se indignou e não queria entrar. O irmão se alegrar, se indignou. Às vezes tem irmão que não se alegra. Quando o irmão está na casa de Deus e tem tantos dons e ele não tem. Por quê? O erro não está no irmão, o erro está em você. Às vezes ele é recém-convertido, 1 ano, 2, mas está buscando, mas está tendo sede. E você há anos está ali feito um parasita. Nunca leu a Bíblia, não se preocupa em deixar o pecado, não se preocupa de dar o melhor ao Senhor. Não tenha raiva de ninguém. Faça uma análise da sua vida, para que o Senhor faça coisas tremendas na casa dele, na sua vida. Porque quando a gente não frutifica na obra, a culpa não é de ninguém, é nossa. Eu já vi história de irmãs que tinham chegado na igreja há 1 ano, 2, e o Senhor foi fazendo coisas lindas na vida dela. Mas ela buscou, ela teve interesse de conhecer o Senhor. Outro está ali há ano, não sai do banco. O que eu digo não sai do banco? Espiritualmente. Não busca conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Mas até com essas atitudes, Jesus o ama e fica esperando ele despertar espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Ele tinha tudo ali. Aquele filho foi abraçado porque estava perdido. Veio descalço, veio como escravo. Às vezes você e eu tem tudo, mas ainda fica olhando a vida de alguém. Não sabe o que aquela pessoa passou ou passa. Cuidado com o que seus olhos mostram. Não deixe o inimigo lhe enganar. Você na casa do Pai, você tem tudo. Você é abençoado, você é abençoada. Não queira ser escravo do inimigo. Também não aponte aquele irmão que o pastor está cuidando. O pastor sabe das feridas dele. Glória a Deus. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, como meretriz, matar-lhe um bezerro cevado. Ainda passou na cara do pai. Aquele amigo dele, aquele empregado, teve culpa. Porque ele veio e disse, veio o teu irmão. Né? A gente tem que apaziguar. A gente tem que saber conversar quando as pessoas estão com mágoa de alguém. Quando as pessoas estão machucadas. Porque o Senhor está vendo todas as coisas. A Bíblia diz que ele tem os olhos dentro dos bons e dos maus. Nada passa despercebido dele. Então, se a gente fizer o bem ou o mal, está registrado no cartório celestial. Depois, a gente vai arcar com as consequências. O Senhor quer que a gente faça o bem, porque Ele ama a todos, sem ter exceção de pessoa. Glória a Deus. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O Senhor sempre está comigo e com você. Quando a gente erra, a culpa é nossa, mas Ele sempre está conosco. E se Ele não deu algo que a gente queria muito, é porque não era o melhor para nós. Mas Ele sempre está conosco. Ele nos ama. Quando esse pai disse, eu sempre estou contigo, tu sempre estás comigo, é assim que o Senhor faz comigo e com você. Para terminar o 32. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha sido perdido, e achou-se. Se alegre. Se alegre
com a sua situação, se alegre com a sua frustração, porque Deus sabe o porquê permitiu. Se alegre, porque você está na posição que o Senhor quer. Se alegre com a alegria dos outros. A Bíblia diz chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Porque o Senhor sabe o que faz e Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? E não esqueça, Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor.